Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente está aqui para estudar a Bíblia juntos e juntas, aprendermos um pouco mais sobre aquilo que a Bíblia fala para o nosso proveito pessoal, para o nosso crescimento pessoal. Eu quero aproveitar esse momento para dizer para você que o programa de estudo bíblico à distância de nossa igreja está cada vez mais se aprofundando. Então, nós temos uma quantidade bastante significativa de estudos, de materiais em nossos blogs, em nosso canal do YouTube, que é para o aproveitamento da Igreja de Jesus. Então, aproveite essa oportunidade, se inscreva em nosso canal e visite as nossas publicações, que são gratuitas, elas estão à disposição de todas as pessoas. Olha, em nosso canal nós não pedimos oferta, nós não pedimos contribuição, tudo aqui é feito para a honra e glória do nosso Deus, dentro de uma perspectiva de gratuidade mesmo. E isso tem nos ajudado bastante a entender o que Deus tem feito na nossa. Não sei quanto tempo a gente vai ficar assim, mas olha, gente, é um prazer a gente poder servir nessa dimensão. E aproveite essa oportunidade, se inscreva no nosso canal, curta essa transmissão, compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares, com os seus irmãos na fé. Tudo isso é para o proveito do reino de Deus mesmo, tá bom, gente? Olha, nós estamos seguindo uma série de estudos sobre eclesiologia. Eclesiologia, já falamos aqui, é um tema teológico e tem várias abordagens dependendo da linha teológica que se adote. Nós escolhemos fazer uma leitura da Escritura, ler na Bíblia. Olha, nós somos batistas, isso não está. Ninguém está escondendo isso. Existe uma eclesiologia batista, sim. Mas nós fomos lá no Novo Testamento, lá na Escritura, procurar saber o que a Bíblia diz sobre o funcionamento da igreja, a natureza da igreja. E estamos seguindo nessa jornada. Você é o meu convidado especial, a minha convidada especial para a gente fazer essa caminhada juntos, tá bom? Nós temos um material de apoio, ele está disponível no nosso blog. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar o endereço do blog da igreja, o meu blog pessoal, o blog de filosofia e espiritualidade. Vai poder encontrar lá a página de estudos bíblicos e você poderá então baixar esse material gratuitamente para o seu estudo. Nós já estamos na quarta aula, então você já perdeu algumas aulas se você não assistiu desde o começo, está chegando hoje. Não tem problema, você tem as aulas anteriores gravadas no nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha também no nosso canal do YouTube e aproveita e se inscreve lá, tanto no canal da igreja quanto no meu canal pessoal. Você vai sempre ter novidades acontecendo por lá, tá bom? Bom, sem mais demora, eu vou colocar aqui a apresentação da aula de hoje, que é a que nós estamos assim interessados em avançar. O curso é Eclesiologia segundo as Escrituras. Esse é o tema que nós optamos para dar a essa lição, a essa sequência de aulas, né? E nós estamos então na nossa quarta aula. E essa quarta aula fala sobre a razão de ser da igreja. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz? Por que uma igreja existe? Para que serve igreja? Para que ela funciona? Então nós vamos descobrir hoje respostas para essas e outras perguntas. Para nós refletirmos antes de entrarmos no conteúdo, quero deixar um versículo da palavra de Deus para você.
Diz a palavra de Deus assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Então, nós viemos falando até aqui essa importância de sermos corpo de Cristo. A comunhão dos santos, como diz a declaração de fé apostólica, né? O credo apostólico. Nós cremos na comunhão dos santos, que é essa realidade que envolve a vida da igreja. O que é que faz a igreja ser igreja? É ela ser corpo, ela funcionar como um corpo, não como uma instituição, não como uma corporação, mas como um corpo vivo, onde pessoas atuam, exercem funções, trabalham e fazem tudo pela operação da fé para que haja o crescimento desse corpo. Então é disso que vamos falar hoje. A razão de ser da igreja é ela existir no mundo como corpo. E corpo de Cristo. É isso que faz a gente ser igreja. Igreja não é. Eu sei que tem muitas igrejas com templos suntuosos, instalações maravilhosas, inclusive com clubes para a recreação de seus membros. Até já soube até de igrejas que têm áreas de retiro, sítios, acampamentos. Tudo isso é muito bacana, não está nada errado não, viu, gente? Se sua igreja tem, glória a Deus por isso. Mas isso não faz a igreja não. Igreja não é isso. Igreja é outra coisa. Igreja é corpo de Cristo. Igrejas são pessoas que entram em comunhão, que convivem, que trocam ideias, que se cuidam, que se encorajam, que se ajudam. É isso que é a igreja. E nós vamos aprender isso hoje, com essa aula de hoje. Sem mais demora, vamos então para a nossa aula. Bom, a igreja tem uma história, viu, gente? Você sabe disso. Inclusive, na apostila, você vai encontrar 2 anexos. O primeiro, e como que a igreja se desenvolveu de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai lá, tem lá o anexo da origem, do surgimento da igreja, conforme está em Atos dos Apóstolos. E também você vai encontrar o anexo 2, que fala sobre a história da igreja, todos os atos que marcaram a vida da história da igreja. Eu não sei se está muito completo, não, mas é o que eu comecei a anotar. Se você perceber que eu esqueci de alguma coisa, mande um recadinho para mim para a gente poder atualizar. Então, esses 2 anexos mostram que a igreja de hoje, ela não é a igreja da Escritura. Ela não é. Não é, mas ela não quer dizer que não tenha nada a ver. Né? Ela tem um eixo que foi mantido. Mas aquilo que a igreja de hoje faz não é a mesma coisa que a igreja primitiva fazia. Alguns defendem a ideia de que precisaríamos voltar à experiência da igreja primitiva. Não sei se nós conseguiríamos. Acho até que seria uma utopia a gente pensar que em pleno século XXI a gente pode viver os mesmos valores, as mesmas práticas que os primeiros cristãos experimentavam. Era muito bonito, era bastante empolgante, mas não é para hoje. Hoje nós temos outras demandas, tem outras realidades, outras contingências que são nossas e que nós precisamos dar conta. É por isso que a igreja, então, se desenvolve. A igreja, ao longo do tempo, foi encontrando formas para poder se ajustar a seu tempo, a responder às perguntas que eram feitas a cada tempo. A igreja, então, para isso, desenvolveu estruturas, até chegar à forma com que ela se encontra hoje. Qual é a estrutura da igreja? É uma diversidade, meu irmão, minha irmã. Não existe uma igreja só, não existe uma igreja perfeita, como nunca existiu. Não existe uma igreja mãe, uma igreja
fundadora, que essa é que é a igreja verdadeira. Não existe isso. Existe igreja de Jesus. E somos todos nós. Não é a denominação A nem a denominação B que é a mesma, que é a mais perfeita. Todos nós estamos envolvidos num compromisso. Então eu creio, por exemplo, que viver a fé como eu vivo na minha comunidade tem tudo a ver com as Escrituras. Mas tem outra lá que pensa de outro modo. E o que eu posso fazer? Eu não sou juiz dele. Então, por favor, viva a sua vida de fé, vai encontrar a sua maneira de ser. E acho isso um equívoco muito grande quando estruturas denominacionais se engessam de uma tal maneira para dizer que elas são as verdadeiras e todas as demais são as erradas. Isso de um equívoco imenso, difícil de corrigir, e está sendo difícil de corrigir. Então, quando cada um de nós, cada membro, cada pessoa está imbuído de um propósito de viver, de fazer a vontade de Deus, então o que acontece? Lutas, dificuldades, problema, tentação, essas fraquezas da gente, tudo isso que acontece, as oportunidades, tudo funciona como uma oportunidade para experimentarmos mais o poder de Deus na nossa vida. Entendeu? Então, tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente passa, que a nossa igreja passa, todas essas experiências que nós temos, na verdade, são combustíveis para que a gente possa alimentar a nossa experiência de Deus e continuarmos a nossa caminhada. Então, para que essa igreja possa atuar no mundo, ela precisa ter uma capacitação para enfrentar as lutas, as provas, as tentações que acontecem na vida de todo mundo. Todo mundo. Outro dia estava conversando com o líder de uma outra denominação e a pessoa estava falando das dificuldades da sua comunidade, das pessoas que frequentam lá as reuniões da sua comunidade. E eu fiquei ouvindo aquilo e disse, meu Deus, igreja só muda de endereço. Todas têm os mesmos problemas. Não importa se é batista, se é congregacional, se é presbiteriana, se é da Assembleia de Deus, se é neopentecostal, se é adventista, se é católica, se é ortodoxa, não importa. É a igreja, todas têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, têm os mesmos desafios. E nós precisamos aprender a conviver umas com as outras. E a gente vai verificar que nos problemas nós nos unimos mais do que nas nossas virtudes. Então vamos dar uma olhadinha nisso, né? Porque quem vai nos capacitar para lidar com essas nossas características não é nenhuma doutrina, nenhuma estrutura, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita. Muito mais do que uma igreja cheia de dons, de poder, de valores, de patrimônio, de intelectualidade. Muito mais do que isso, o Senhor quer o quê? Quer que seu povo esteja trabalhando, unido, fortalecido por laços mais fortes de afetuosidade. Que é isso que vai fazer a nossa igreja, a igreja cristã no mundo, ser relevante. É claro que é bonito você passar por um templo majestoso e ali ver como que as pessoas tentaram colocar na arquitetura sua devoção a Deus. É lindo demais. É bonito demais quando você vai numa celebração e percebe como que a arte, as expressões de culto, o louvor, tudo foi preparado com uma dedicação, como quem está ali demonstrando sua adoração a Deus. É bonito demais, mas embora isso tudo seja tão interessante e fez parte tão viva da história da igreja, não é isso que faz a igreja. Isso é consequência. É consequência de quem coloca a sua vida afetuosamente
para conviver uns com os outros em fé, em torno da fé em Jesus Cristo. Então, nós vamos ter que encontrar algumas qualidades. A palavra de Deus mostra que há qualidades que marcam as pessoas que vivem na igreja, que são as pessoas que servem. No Novo Testamento, nós encontramos uma característica importante que Deus, quando chama pessoas para poder fazer parte da sua comunidade de fé, de uma comunidade de fé, de uma relação, Deus não chama a pessoa para ficar recebendo coisas, chama as pessoas para servirem. Então, meu irmão, minha irmã, quando você foi convidado para seguir a Cristo numa igreja, você não foi convidado para receber conteúdos, assistência. É claro que isso é importante, todos nós precisamos, mas em primeiro lugar, você foi chamado para poder servir. E para você servir, você tem que se qualificar, tem que se aperfeiçoar, tem que colocar a sua vida à disposição. Há muitas pessoas que reclamam, ninguém me dá oportunidade, ninguém nessa igreja me diz isso. É uma coisa curiosa, né? Quando está tudo bem, é a nossa igreja. Quando está tudo mal, é essa igreja. Então a gente muda o discurso. Mas a nossa igreja é uma oportunidade de ser. Claro que nós vamos ser cuidados. É claro que as pessoas vão se importar conosco, se todas estiverem com o mesmo sentimento, unidos no mesmo propósito. E isso pode começar em mim. Eu preciso ser o começo dessa mudança que deve acontecer na vida da igreja. Há um acontecimento no começo da igreja primitiva que marcou esse detalhe, que foi a reclamação o grupo dos helenistas, né? Haviam os gregos que frequentavam a igreja primitiva, lá no templo de Jerusalém ainda, está em Atos capítulo 6. Então era servido um banquete, que era o ágape, que era a comunhão dos irmãos. Então as pessoas iam para as reuniões públicas da igreja e ali então era distribuído um alimento para todo mundo, que era uma comunidade assim de andarilhos, de pessoas que vinham de longe, então as pessoas recebiam o alimento ali. Aconteceu um problema, porque quando distribuíam o alimento, seguiam as castas que eram encontradas no templo. Primeiro os judeus e depois ia até chegar aos estrangeiros. Então o que acontecia? Os estrangeiros e as mulheres viúvas eram as últimas. E as viúvas estrangeiras eram as últimas das últimas. E quando chegava a vez dela, não tinha comida, porque era muita gente, né? Então não havia uma distribuição equitativa do alimento. Aí começou a haver murmuração. Essa igreja não me dá o alimento, estão me discriminando só porque eu sou viúva, porque sou grega, estão fazendo isso. Está lá escrito, tá, gente? Atos 6, capítulo 6, verso 1. Então, foi preciso encontrar uma nova forma de organização para superar aquele problema. Como é que era essa forma de organização? Estava no fato de que 12 pessoas, era uma comunidade de mais de 10 mil, 12 pessoas iriam se dedicar à oração e ao ensino. Eram os apóstolos. E 7 pessoas seriam escolhidas para trabalhar junto às mesas onde era servida essa refeição. Essas pessoas receberam um nome. Eles eram os diáconos. E é interessante observar que, assim, qual é o ministério mais importante? É o ministério de quem ora e de quem ensina ou o ministério de quem serve? Então, nessa narrativa, nós vamos encontrar o fato de que nenhum ministério é mais importante do que o outro na igreja. Para que o pastor exerça o seu trabalho, é preciso que haja um suporte de alguém cuidando da limpeza, da organização,
da administração do templo, das coisas que funcionam ali. Senão, se o pastor ficar cuidando de tudo, ele não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra direito. Então, é preciso que a igreja se organize a fim de que as tarefas sejam distribuídas. E cada tarefa, ela é tão importante quanto a outra. Não existe tarefa mais especial do que a outra. Todos os cristãos são chamados para servir ao Senhor, ser um seguidor daquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a perspectiva. Estamos na igreja para servir. Agora, como é que isso funciona? Funciona a partir de uma diversidade. As oportunidades de servir na igreja são múltiplas. Há muita coisa para se fazer na igreja. Nós fizemos um curso uma certa vez, a gente aproveitando dentro da igreja com propósitos, a classe 301, a classe do serviço. E aí a gente adaptou para a nossa igreja. E nós fizemos, na época, um levantamento de quais são as coisas que cada um pode fazer na igreja. Olha, gente, mas deu uma lista tão grande, que a gente chegou à conclusão que a gente precisaria do dobro de membros que a gente tinha para fazer as coisas que precisavam ser feitas. Porque é isso, a igreja tem muita coisa para fazer. Há na Bíblia mesmo uma relação dessas funções, dessas tarefas que as pessoas podem exercer. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, versos 6 e 8, falam de servir, ensinar, encorajar, contribuir, liderar, demonstrar misericórdia. Já em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, fala de apóstolos, profetas, mestres, os que realizam milagre, os que prestam ajuda, os que administram e os que falam em diversas línguas. E tem mais ainda, nós vamos encontrar em Efésios capítulo 4, verso 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Poderia acrescentar aqui 1 Pedro 4, 11 ou 12, que fala sobre a hospitalidade, sobre a pregação, que são atividades que existem na igreja. Então, nós precisamos recuperar essa visão da diversidade de coisas para fazer, de que cada pessoa na igreja tem a sua função, todo mundo tem uma tarefa, cada um pode fazer alguma coisa. Igreja não é lugar para se ir. Igreja é lugar para servir. Entendeu, gente? Então, não é lugar para se ir. Bota um V aí, por favor. É servir. Para isso que serve a igreja. É lugar para todos no reino de Deus. Todo mundo tem uma ocupação, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo pode fazer alguma coisa. Igreja não é lugar de ociosos. Se você está sentado na igreja e só assiste o culto, meu irmão, o problema está em você. O problema está em você. Corrija isso logo, por favor. Antigamente a gente chamava do crente dos 3 S's. Sabe o que quer dizer? Salvo, sossegado e sentado. Esse tipo de crente, ele está equivocado, ele está no lugar errado. Ele não descobriu ainda qual é a função dele no reino de Deus. E não quer ser incomodado, porque ele está sossegado ali. Bom, nós vamos começar a falar dessas muitas coisas. Nós precisamos falar da função pastoral. É uma metáfora que o Novo Testamento usa para falar sobre essa maneira de cuidar da igreja, que é a função. Hoje a gente usa a palavra pastor para designar um cargo, mas pastor no Novo Testamento não é cargo, é uma realidade, é uma função, é uma área de atuação. Então, a palavra pastor é uma das designações da atividade de cuidado.
usada pelo cristianismo desde o começo. Então, desde Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. Então, a figura do pastor, ela atravessa a experiência cristã como uma metáfora do cuidado, tanto relacionado ao cuidado de Jesus para conosco, mas também para o cuidado que deve haver entre nós. Jesus se apresentou como o bom pastor. Ele foi reconhecido pelos primeiros apóstolos como o pastor e bispo de nossas almas. E aí, com isso, ele se torna uma espécie de paradigma para a ação pastoral. Fazer a ação pastoral tem a ver com aquilo que Jesus fez. É cuidar de gente, se importar com as pessoas, ter compaixão delas, debruçar-se para ouvir suas necessidades, de suprir suas carências. Líderes da igreja no Novo Testamento, como é que eles se apresentam? Bom, o Novo Testamento tem três palavras gregas para descrever a maneira como essa ação pastoral era exercida na igreja. Tinha a palavra bispo, que é o episcopo, a palavra presbítero e a palavra pastor, que são palavras, tem lá no grego as correspondentes, que designam uma espécie de ação para cuidar da igreja. Eram os administradores, os líderes da igreja. Algumas chamavam de bispo, outras chamavam de presbítero, que também quer dizer ancião. E algumas também acabavam chamando, tanto de um quanto de outro, e de pastor também, que era a maneira como se dirigia, né? Algumas chamavam até de anjo. Apocalipse se refere aos líderes da igreja como o anjo da igreja, nas cartas das igrejas do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Dá uma olhadinha lá que você vai ver isso. Então, essa maneira da gente descrever a função pastoral, ela difere, ela não tem um padrão. Ela não tem um padrão. Hoje tem igreja que chama de padre, sacerdote, vigário, presbítero. Então, não existe um padrão no Novo Testamento. Qual é a palavra mais certa? Olha, não tem. Não tem porque não tem mesmo. A Igreja Batista, ela escolheu falar pastor, porque todo mundo está ligado a essa função pastoral. A função pastoral, ela é exercida por uma pessoa escolhida pela igreja. E isso parece que me faz sentido, mais do que simplesmente dar um cargo, como se fosse um emprego para uma pessoa. Essas funções consistiam em uma grande responsabilidade. Não era um privilégio, não era algo bem remunerado. Inclusive, era uma atividade de risco. Quando a polícia chegava, a primeira pessoa que era procurada era a pessoa do líder, né? A pessoa do pastor. Então, não era uma coisa muito boa, não. Até porque a palavra pastor, ela designa um profissional que cuida de animais. E era considerado entre os hebreus, entre os judeus, como uma profissão imunda. Por que imunda? Porque tinha que lidar com as feridas dos animais, com as excreções dos animais. Então, o pastor geralmente tinha o cheiro da ovelha. E era isso mesmo. Então, ele quando tocava numa igreja, numa ovelha ferida, ou uma ovelha que urinou, por exemplo, ele ficava ali imundo também, porque ele tocava nessas coisas imundas e ele tinha que se purificar de vez em quando. Então, ser pastor não era uma profissão privilegiada, era uma profissão imunda, necessária, mas imunda, tá bom? Então, ser pastor de igreja não é privilégio. Ser pastor de igreja é responsabilidade. A figura do pastor serve como essa metáfora da liderança, do serviço, de alguém que se dedica, que orientava as primeiras comunidades cristãs. Era essa metáfora utilizada. Há duas dimensões do cuidado pastoral
encontradas na Escritura. Uma é aqueles que cuidavam da igreja como um todo, como diz Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem, poimenem, que era a ideia, né? É bispo, mas está pastoreando, entendeu? A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, é cuidar como um todo. O bispo era uma espécie de supervisor das comunidades. E existiam aqueles que cuidavam de pessoas. Vejam lá, por exemplo, 1 Pedro 5,2, pastoreiem, novamente a palavra poimene, poimen, que é aí o derivado, né? O rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Cuidar de pessoas, rebanho. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Quando tem pastor que precisava ler isso, né? Mas vamos lá. A função pastoral, então, ela não é específica de um cargo, de um posto de serviço, de um emprego, mas uma forma de agir, uma relação prática, uma maneira de conduzir a vida da comunidade, de se envolver com as pessoas. Nesse sentido, então, é melhor a gente falar, em vez de falar de pastor, a gente falar de ação pastoral. A ação pastoral que marca a presença desse servo, que está ali como um servo comum, mas com essa responsabilidade. O que envolve a ação pastoral? Envolve praticar os princípios do Evangelho, e principalmente aqueles princípios que enfatizam a justiça social, a dignidade da pessoa humana, os direitos das pessoas, principalmente as mais vulneráveis, e o enfrentamento das condições desiguais que existiam naquela época. Como é que a gente resolve isso? Ter rico e ter pobre na mesma comunidade. Como é que a gente faz isso? Separa todo mundo? Faz uma ala para rico e uma ala para pobre? Não é isso. E essa função pastoral precisa ser colocada em prática. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar uma experiência de espiritualidade para a comunidade que esteja comprometida com o cuidado daqueles que sofrem, de tal maneira que a ação pastoral seja uma ação de todos. Para quê? Para oferecer alívio em meio à dor, mas também para compreender as causas das desigualdades sociais, do sofrimento das pessoas, para que a gente possa encorajar as pessoas a superarem a sua própria condição. Como disse o profeta Jeremias no passado, né? Olhando as lutas sociais do povo naquela época, o Senhor usa o profeta para dizer: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então, a ação pastoral, ela é voltada para uma praxis. Ela não tem um manual de como você pastoreia a igreja. Vadimecum é bacana, tá? Tem coisas que a gente precisa lembrar. Mas, na verdade, é uma praxis que se realiza na vivência, intencionalmente, para poder atender às necessidades das pessoas. Isso envolve toda a comunidade de fé. Não é o seu pastor está fazendo, não está fazendo. Pastoreei uma igreja que um irmão queria saber quantas visitas eu fazia por semana, quantos sermões eu elaborava por mês. Queria que eu desse relatório sobre aquilo tudo. Eu disse: meu irmão, nós estamos juntos. Isso é comunidade.
Isso é vivência, a gente precisa estar junto. Você não está vendo teu pastor aqui todo dia, quando precisa vai lá, encontra ele, sabe como é que o localiza. Você pode rastrear o seu pastor, para quem ficar pedindo relatório, meu querido. E olha que eu tinha naquela igreja um volume gigantesco de atividade, desgastante. Bom, essa questão da ação pastoral é uma ação da igreja. Para quê? Para que a mensagem do Evangelho se torne uma realidade concreta na vida das pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis, de toda a sociedade, para que todos e todas tenham acesso à mensagem da salvação. Essa forma de imersão na vida da comunidade é o que permite que aconteçam ações em vários formatos, várias atividades, conforme as demandas da própria comunidade. Bom, aí, se a ação pastoral é isso, vamos entrar para entender como que a gente serve. Eu, você, todo mundo, cada um na sua função, como que a gente serve na comunidade. Bom, o Novo Testamento, ela tem uma lista de cargos e funções, como a gente viu. E a gente precisa distinguir como é que essas coisas acontecem. Lá em Atos, capítulo 6, a gente já começa fazendo a primeira distinção, que é a distinção entre os apóstolos e os diáconos. Então, hoje a gente não vê dessa forma. Hoje a gente vê aqueles que exercem funções pastorais e aqueles que exercem funções diaconais. Tem isso na igreja? Tem, dá uma olhadinha que você vai perceber. Passa a olhar criticamente a sua igreja que você vai entender como que ela funciona. Já lá naquela época, Atos 6, os primeiros apóstolos, eles foram aqueles designados por Jesus. Quem era apóstolo na igreja primitiva? Eram os designados por Jesus. Mas só eles? Não, tinha mais gente. Quem estivesse em qualquer função, qualquer atividade que estivesse associada a esses, era também apóstolo. Dá uma olhadinha aí, ó. Jesus indicou os seus apóstolos. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12. Havia 12, em quem também designou apóstolos. Mas tinha mais gente. Porque apóstolo era toda e qualquer pessoa que cooperava com a atividade de expandir a fé cristã no mundo. Isso era a igreja de Atos dos Apóstolos. O apóstolo é alguém enviado com uma função específica, que é revestido de autoridade por aquele que envia. Jesus envia seus discípulos para que eles possam dar continuidade àquilo que o Pai lhe confiou. Então, a lógica é a seguinte: Jesus tem uma missão. Ele veio para cumprir essa missão. Ele foi um enviado, um apóstolo, porque apóstolo quer dizer aquele que é enviado. E ele, estando com os seus discípulos, disse para eles que estava enviando a eles também como enviados para cumprir a mesma missão, missão de Deus. Ele chegou a dizer: como o Pai me enviou, assim eu os envio. O jogo de palavras aqui em grego é muito interessante. Quando ele fala assim, o Pai me enviou, ele fala, o Pai me tornou apóstolo. E o que eu faço com vocês? Eu faço de vocês os meus enviados. Só que vocês não têm a mesma autoridade que eu tenho. Eu é que estou conferindo a vocês essa competência para vocês fazerem aquilo que eu deveria fazer, que eu devo estar fazendo junto com vocês. Mas no Novo Testamento você vai encontrar outras pessoas que também foram chamadas de apóstolos e apóstolas.
prestem bem atenção. Essa discussão se mulher pastora, mulher diaconisa, tem umas denominações assim que estão eternamente nessa discussão. Mas no Novo Testamento não tinha problema assim, não. Apesar da cultura patriarcal da época, mas a igreja já tinha suas soluções. Então tinha apóstolos e tinha apóstola. Duvida? Vou te mostrar. Quais são as pessoas que foram chamadas de apóstolo no Novo Testamento? Tem o Matias, inclusive o outro que estava no grupo dos seguidores de Jesus, mas não recebeu o mesmo nome. Foram escolhidos dois, mas um foi eleito para receber o título. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Tem o apóstolo Paulo, que ele foi chamado de apóstolo dos gentios, para que ele pudesse pregar o evangelho àquelas pessoas que não eram judias. Temos Barnabé. Barnabé foi alistado como um apóstolo junto com Paulo. Ele era um cooperador de Paulo. Nós vamos encontrar Andrônico e Júnia. Júnia, uma mulher. Esses dois são citados como pessoas muito estimadas por todos os apóstolos, como iguais, com aqueles que trabalham juntos. Romanos 16, 7. Nós vamos encontrar Tiago, o meio-irmão de Jesus, como alguns dizem, e líder da igreja de Jerusalém, que não está na lista dos 12, mas ele está lá como citado no livro de Gálatas como um dos apóstolos da igreja. Vamos encontrar Apolo, Timóteo, Silas, que são mencionados em contextos de trabalho que são atribuídos a apóstolos. Então, essa turma toda era considerada dentro de um ministério apostólico. O apostolado é esse trabalho de ser enviado para cumprir uma missão. Tá bom, gente? Isso que é apostolado. Apostolado não é título, como se fosse aí nessa hierarquia. Você tem pastor, bispo e apóstolo. Não tem isso não, tá, gente? Apóstolo não tem nada a ver. Apóstolo é uma realidade nossa como enviados de Deus. E havia também mulheres que eram consideradas apóstolas. Vamos encontrar Maria Madalena, que foi a primeira anunciadora da ressurreição enviada por Jesus para falar para os demais discípulos que Jesus havia ressuscitado. E a tradição cristã chamava Maria Madalena de a apóstola dos apóstolos. Bacana isso, né? Acho que isso é tão valoroso para a mulher, né? Vamos encontrar Júnia, que foi aquela citada, mencionada junto com Andrônico, e vamos encontrar Priscila, que é mencionada como uma cooperadora de Paulo. Paulo a chama de cooperadora em Cristo, alguém que trabalha junto, alguém que exerce funções semelhantes, ela e o seu marido Apolo. E vamos encontrar a famosa Febe, muito pouco citada, viu, gente? Mas ela existe e ela incomoda, porque ela às vezes é chamada de diaconisa. Mas ela, na verdade, era uma líder da igreja. Então, ela exercia funções pastorais e também funções apostólicas. Acho que a gente precisa quebrar a nossa leitura patriarcal da Bíblia para encontrar esses nomes. Você vai encontrar algo muito maior, muito mais profundo no Novo Testamento em relação à participação da mulher no ministério da igreja. Então, de um modo geral, nós vamos encontrar os apóstolos, aqueles que têm essa função. Inclusive, os apóstolos formavam o corpus doutrinário da igreja. Eles é que davam as diretrizes do que podia ser acreditado como doutrina, como princípio.
Então, você vai encontrar lá, se eu não me engano, em Atos 2,47, de que a igreja seguia essa doutrina dos apóstolos. Inclusive o credo apostólico, que é atribuído a eles. Embora ele tenha surgido da forma como nós conhecemos hoje, a partir do século II, mas já circulava uma confissão de fé que era atribuída a esse grupo apostólico. Além dos apóstolos, nós vamos encontrar os pastores. Paulo, por exemplo, ele deixava em cada cidade alguém responsável com o qual ele iria se contactar para poder transmitir as informações. Era uma rede de contatos. Os pastores são aqueles que iriam manter o cuidado, ministrar o cuidado. E ao ministrar o cuidado, eles iriam fazer também a exposição da mensagem deixada pelos apóstolos. Por isso que ele escrevia cartas e deixava essas cartas para serem lidas pelos pastores para suas igrejas. O que fazia um pastor? Eles orientavam espiritualmente as pessoas que faziam parte das comunidades de fé. Eles protegiam os discípulos dos falsos ensinos que já infestavam as igrejas. Eles cuidavam de si mesmos, eles tinham que se cuidar. E eles preparavam, capacitavam os fiéis para o serviço cristão e para a prática da comunhão. Quer saber como é que está? Então, os versículos para que você possa dar uma olhadinha. Então, esses pastores, eles acumulavam, não era cargo, tá bom, gente? Era uma atividade. Eles acumulavam a função de supervisores das comunidades da fé. E eram por isso que eles eram chamados de episcopos. Eles também eram as pessoas mais experientes. Paulo diz, por exemplo, para não nomear neófito, pessoas sem experiência. Por isso que também eles eram chamados de presbíteros, que quer dizer ancião. Então, para a gente entender esses nomes que o Novo Testamento traz. Paulo dá uma orientação de como que os episcopos, ou aqueles líderes que exercem a função de supervisor, deveriam se portar. Pastor tem que fazer o quê? Tem que ser irrepreensível, moderado, ter autocontrole, ser honesto, ter cuidado com a própria família, ser hospitaleiro, ter boa reputação, ter capacidade para o ensino, ter maturidade espiritual. Era isso que um pastor tinha que fazer. Não era fácil ser pastor, não, né? Não é diferente de hoje. Hoje você tem uma lista bem menor de coisas para fazer se você é pastor de uma igreja bem estruturada. É interessante observar como é que as coisas mudam, né? As pessoas, então, que trabalhavam na igreja, tinha ainda os diáconos, que eram todas as pessoas que serviam em alguma tarefa na igreja. De início, eram aqueles que serviam à mesa, lá na refeição do templo. Mas nas igrejas locais foram acontecendo vários serviços. Então, o costume de ter pessoas cuidando da igreja, do ensino, e pessoas cuidando do serviço, continuou desde a igreja primitiva até as outras comunidades. Então, você vai encontrar aí uma lista também de coisas a serem feitas, como que essas pessoas eram importantes. Não era só o pastor que havia preocupação, havia preocupação com cada pessoa que servia. Os primeiros, aqueles 7 primeiros escolhidos, já deveriam ter algumas características próprias. Deviam ter boa reputação, uma vida cheia do Espírito Santo, que agissem com sabedoria, que está lá no livro de Atos, capítulo 6. Veja como é que está escrito. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa, que é servir. No caso lá, servir as mesas.
E as igrejas, as comunidades, continuaram com a mesma função. Algumas denominações hoje chamam de obreiro. O obreiro é aquele que trabalha. E o diácono, né, é aquele que exerce, em algumas outras igrejas, exercem funções práticas, como portaria, acolhimento, tarefas administrativas, evangelísticas, são os diáconos de hoje, né? Então, aqueles 7 eleitos, embora estivesse ali muito descrito o que eles deveriam fazer, a tarefa deles não se limitou a servir a ceia. Então, eles estavam envolvidos com outras coisas. E 2 exemplos são muito marcantes no livro de Atos, que é o diácono Estevão e o diácono Felipe, usados por Deus para pregar o evangelho. Estevão, então, coitado, ele foi falar que o templo ia ser destruído, que não ia ficar pedra sobre pedra, e os judeus não gostaram, levaram ele para o Sinédrio, fizeram uma conspiração com ele, e quando chegou lá, ele foi fazer a defesa dele, coitado, e ele acabou repetindo tudo que ele disse. Aí então apedreja esse camarada aí, porque ele não merece viver, ele é culpado, e levaram para fora e apedrejaram. Só que o apedrejamento de Estevão, embora fosse um sofrimento muito grande para a igreja, acabou contribuindo para 2 coisas muito importantes. Primeiro, para a expansão do evangelho, que o povo foi disperso por causa da perseguição que aconteceu logo em seguida. E segundo, a conversão do apóstolo Paulo, que assistiu a tudo que estava acontecendo com Estevão. Quem é diácono, né, no Novo Testamento? Todo mundo. Todo mundo serve. Até Jesus, ele disse: eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Não é vergonha ser diácono, é uma honra. Volto a dizer, é um privilégio. São só pessoas muito especiais. Devem ser designadas com esse título, porque é um título honroso, porque fala daquele que serve. E todos nós, na igreja, somos tratados pelo Senhor como pessoas que servem, que quer dizer diáconos. E em 1 Timóteo, nós vamos encontrar Paulo apresentando as características também dos diáconos. Tem responsabilidade, tá bom, gente? Servir ao Senhor tem compromisso ético, sim. Então tem que ser pessoa respeitável, sincera, moderada, honesta, fiel, experiente, cuidadosa com a família. E os demais são discípulos. São pessoas que estão ali fazendo coisas, testemunhando. O discípulo, na verdade, é alguém que participa dessa caminhada. Ele não é um frequentador de igreja. Ele é um aprendiz. Ele está ali para observar a vida das pessoas e colocar em prática na vida dele ou dela. Então, se você não é um pastor, não é um diácono na igreja e acha que não faz nada, eu não faço nada. Faz sim, você é um discípulo. Quem não é nenhuma coisa nem outra é discípulo. E o discípulo faz o quê? Aprende. Aprende para quê? Para colocar em prática depois. E parece que a partir daquele momento em que acontece a distribuição das tarefas com os diáconos, a coisa fica mais solta, cresce melhor quando todo mundo começa a fazer alguma coisa. A igreja influencia mais quando está em harmonia, muito mais do que quando está em discórdia. Em vez de ficar reclamando pelos cantinhos, vamos procurar solução juntos, porque é quando a gente busca soluções juntos é que há melhor oportunidade de crescer. A proclamação das boas novas do Evangelho precisa ter uma correspondência direta na vida de comunidade. Então, você que é uma pessoa que não está exercendo um cargo, uma função na igreja, você é muito importante também. Por quê?
o seu testemunho, a sua oração, a sua contribuição, a maneira como você se porta, a sua assiduidade, a sua perseverança, falam muito alto. A sua palavra de encorajamento para os seus líderes, o seu preparo para poder aprender mais, isso fala muito mesmo para a vida da igreja. Quando isso acontece, mesmo em meio a provas e perseguições que a igreja vem a passar, o que acontece? A igreja cresce, a igreja se desenvolve, o trabalho flui, porque todo mundo vai fazer a sua parte. Atos 8,4 diz: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Quem é que fazia isso? Não era diácono, não era pastor, não era apóstolo, era discípulo. Eles saíram por todos os lugares. A razão de ser da igreja, então, qual é? A razão de ser da igreja é se organizar, se tornar proclamadora do evangelho, mesmo em meio a lutas e provas. Não importa o que aconteça, pregamos o evangelho. Como diz Paulo, pregar a tempo e fora de tempo. É disso que precisamos falar mais na vida de nossas igrejas. Bom, gente, chegou a hora de terminar a nossa aula e fazer a aplicação para a nossa vida diária. A lição na vida. Eu anotei aqui um parágrafo para a gente refletir. A igreja só existe em função da vida de comunhão e de serviço de seus membros. Não em função do seu templo. Não em função da sua hierarquia. Não em função da sua doutrina. Não em função da sua institucionalidade, da sua estrutura. Não. Nada disso faz a igreja. O que faz a igreja é a atuação dos seus membros. Igrejas vivas e fortes são marcadas pela participação de membros ativos e cheios de fé. Então, em vez de você ficar reclamando da inoperância da sua igreja, minha igreja não faz, a igreja do outro faz. Então, em vez de você ficar reclamando, reflita sobre como você tem dado espaço em sua vida para aquilo para o qual Deus o tem capacitado. Você tem potencial, você tem virtudes, você tem valores que Deus quer usar para abençoar outras pessoas no reino de Deus. Deixo com você um versículo, 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar, meu irmão, minha irmã, vamos falar com Deus, colocar nossa vida diante de Deus, né? Precisamos, né? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa palavra. Nos ajuda, Deus, a sermos pessoas ágeis, ativas, dinâmicas, para a glória do Teu nome na vida de nossa igreja. Usa-nos, ó Deus. Desperta valores. Faz com que a nossa vida seja um instrumento vivo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É um prazer a gente poder estar aqui, não é? Eu agradeço a sua companhia. Bem, hoje nossa igreja está numa atividade virtual. Então, logo mais à noite, a nossa atividade será transmitida pelo nosso canal no YouTube às 18h30. Teremos a mensagem e eu convido vocês a fazerem a sua reunião em casa, junto com a sua família. Convide seus familiares. A palavra é muito interessante. Vamos começar uma nova série de mensagens sobre escolhas
escolhas que precisamos fazer na nossa vida. E eu convido você a tomar parte desse momento. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença de Deus.